Os destaques desta edição. O governador anuncia hoje retomada de obras importantes para o trânsito. Produtores têm até esta segunda-feira para notificar vacinação de rebanhos contra a febre aftosa. Cemitérios tiveram pouca movimentação no Dia das Mães. Petista Jacques Wagner diz que quem teve relação com Palocci deve estar com receio da delação do ex-ministro. O governo propõe renegociar dívidas de municípios com a Previdência Social. Agências da Caixa abrem mais cedo hoje para pagar contas inativas do FGTS. Teste de míssil norte-coreano faz ONU convocar reunião de urgência. Suspeitos de arrastão são presos após colidir contra a viatura policial. Após festa do Dia das Mães, em meio à bebedeira, enteado mata padrasto no bairro do Japim. No Nova Vitória, homem é executado dentro de casa com 2 tiros na cabeça. Na comunidade Bananal, homem envolvido com tráfico de drogas foi morto com 4 tiros. No Viver Melhor, rapaz de 22 anos foi executado com 5 tiros. Mulher sofre AVC dentro de motel e morre a caminho do pronto-socorro. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 15 de maio. É o 135º dia do ano. Faltam 230 dias para acabar 2017. Dia de muitos santos hoje. Dia de São Aquiles de Larissa, dia de Santa Dionísia, dia de Santa Joana de Lestonac, dia de São Cássio de Imola e o dia de São Isidoro, o lavrador. Comemoramos ainda o dia do gari, o dia do assistente social, o dia do gerente de banco, dia internacional da objeção da consciência ao serviço militar, dia nacional de controle das infecções hospitalares e o dia internacional das famílias. O aeroporto internacional Eduardo Gomes está operando no momento sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1756, Guerra dos 7 Anos. A guerra começa quando o Reino Unido declara guerra à França. 1829, o sacerdócio é conferido a Joseph Smith Jr. por João Batista, como creem os santos dos últimos dias. 1536, o metrô de Moscou é aberto ao público. 1974, o general Antônio de Spínola é nomeado presidente da República Portuguesa pela Junta de Salvação Nacional. 2010, um grande incêndio destrói um grande acervo de cobras, aranhas e escorpiões, entre outros animais venenosos, no laboratório de répteis do Instituto Butantan. Em 2012, François Hollande toma posse como novo presidente da França. 2016, Max Verstappen se torna o mais jovem piloto a vencer uma prova de Fórmula 1. 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Mesmo com a expectativa de visita de 50 mil pessoas nos cemitérios de Manaus durante todo o domingo, Dia das Mães, de acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a venda de velas, flores, coroas e adornos não animou os comerciantes. Os ambulantes reclamaram da baixa procura pelas mercadorias. Se as vendas foram abaixo das expectativas, a procura pelos serviços de limpeza das sepulturas não ficou atrás. Isso chamou muita atenção. Muitas barracas são colocadas já ali à porta do cemitério São João Batista todos os anos. E este ano apenas 2 estavam ali. E a movimentação do trânsito também foi tranquila. Em anos anteriores, a porta do cemitério tinha o seu trânsito interrompido para que as pessoas pudessem transitar ali com tranquilidade, sem os carros pelas ruas. E o que aconteceu ontem? Pouca gente no São João Batista, maior número de pessoas foi para o cemitério Parque Tarumã. Bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Cemitérios ontem com baixa frequência, né, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, como você bem colocou aí logo na abertura do nosso noticioso, Paulo, pronto-socorro, aliás, o cemitério São João Batista, como você colocou, sempre, Paulo, tem uma movimentação bem intensa. Para você ter uma ideia, até mesmo a venda de flores caiu esse ano, tanto no cemitério
São João Batista, quanto no Tarumã. O Tarumã, onde tem o maior número de vendedores, o maior número de barracas também, não teve aquela movimentação no comércio como teve em anos anteriores, viu, Paulo? A movimentação foi grande, sim, até mesmo na questão do estacionamento, mas nada comparado ao ano passado, por exemplo. Peregrino, incêndio atingiu 3 casas na madrugada de ontem entre as ruas Inhamundá e Apurinã, no bairro da Praça 14. Ninguém ficou ferido. 2 casas de madeira e uma mista foram atingidas no incêndio que aconteceu por volta das 2 horas da manhã. As residências tiveram perda total. Foram utilizados 10 mil litros de água e 3 viaturas para controlar o fogo. Foram momentos de muita aflição, Alberto Peregrino. Pois é, Paulo, né? E foi o segundo do final de semana. Eu lembro que no finalzinho do jornal de sábado, quando nós estávamos trabalhando naquela ocasião, e nós noticiávamos um incêndio, um depósito na rua Emílio Moreira, próximo ali de Pixuna, no bairro Praça 14, ali já chegando no centro da cidade. E esse outro incêndio também, aí somando 2 no final de semana. Ainda bem, Paulo, que nós temos uma notícia boa, se é que tem notícia boa nessas 2 ocasiões, é que não houveram feridos, nem tampouco vítimas fatais. Peregrino, fim de semana nos prontos-socorros, como é que foi? Tranquilo, Paulo, surpreendentemente tranquilo, tanto no pronto-socorro João Lúcio, que é o grande termômetro, né, das ocorrências policiais, bem como no pronto-socorro Platão Araújo e também no pronto-socorro 28 de agosto. Uma movimentação bem tranquila, realmente, diferente de outros finais de semana. Peregrine, só para ilustrar, após festa do Dia das Mães, enteado e padrasto resolveram sair para terminar as comemorações numa bebedeira lá no bairro do Japim. O que aconteceu depois? Pois é, Paulo, depois das comemorações, aquela galinha assada, aquelas cervejas, aquelas cachaças, o enteado e o padrasto resolveram sair para beber, né? Para tomar mais algumas. Houve um desentendimento entre os dois e o enteado acabou matando o padrasto de 37 anos de idade. Isso deu-se no bairro do Japim, Paulo. Faca ou tiros, Peregrino? Foi faca, palhaço, faca, Paulo, foi faca. Se eu falei tiro, me corrija, por favor. Foi faca, a morte aconteceu na ponta de uma faca no Japim. Não falei nada sobre isso. Só estou perguntando, não abri manchete falando se foi faca ou tiros. Por favor. Um homem foi executado dentro de casa com tiro na cabeça no Nova Vitória. Onde é essa comunidade bananal, Alberto Peregrino? A comunidade Bananal, Paulo, fica na área que você conhece muito bem, ali no Nova Cidade, entre ali também o bairro Alfredo Nascimento, ali naquela área, Paulo, no extremo norte da cidade. Ali fica a comunidade Bananal, uma comunidade muito carente, inclusive, e foi lá que aconteceu esse homicídio. Agora, o que aconteceu mesmo e que chama muita atenção foi essa mulher que foi para o motel com um homem, né, Peregrino, aqui no centro da cidade. Como é o nome desse motel, hein? Hotel magnífico, Paulo. Hotel categoria Vagalume, né? Que tem as categorias 5 estrelas, 4 estrelas, por aí. E esse é categoria Vagalume e é aqui no centro da cidade, nas proximidades da Lobo da Almar. O que seria essa categoria Vagalume? Paulo, é que tem suítes com uma garrafa PET, um ventilador e a cama de casal, né? E a garrafa PET cheia d'água para o asseio. E os outros são com ventilador ou ar-condicionado? Tem, dependendo do preço, Paulo, né? Tudo é de acordo com o preço. O apartamento com ar-condicionado, sem aquela frente, sem a grade, para que a grade? O importante é que gele. É R$10 o apartamento com ar-condicionado e R$5 com o ventilador. Ambos já têm direito, como disse, a uma garrafa PET 2 litros para o asseio. 5h55, Emanuel. Essa mulher foi para este motel aqui no centro da cidade, acompanhada, e de repente passou mal, sofreu um AVC, não é, Peregrino? Lamentavelmente. Sofreu, Paulo. Infelizmente, essa mulher entrou na companhia de um homem nesse motel. De repente, o homem saiu sozinho. Os funcionários do hotel foram até a suíte onde estava a mulher e lá perceberam que ela estava passando mal. Ela estava desacordada, rapidamente foi levada a um pronto-socorro e no caminho já foi percebendo que ela estava com AVC. Infelizmente, ao chegar na unidade de saúde, já não havia mais nada a fazer. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal
Jornal da Manhã, é que o corpo dessa mulher continua no Instituto Médico Legal, sem nenhum documento que possa identificá-la. Ela está lá, não identificada até o presente momento. Aparentando quantos anos, Alberto Pellegrini? Ela aparenta, Paulo, entre 25 e 30 anos de idade, né? Ela é uma mulher magra, morena, com cabelo médio e está lá no Instituto Médico Legal. O homem saiu espavorido do motel, né, Pellegrini? Ah, Paulo, o homem saiu apavorado, né? Saiu apavorado do local, se perguntando o que tinha acontecido e até o presente momento não foi encontrado ainda. Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando estas e outras histórias do final de semana. Tá bom, Pellegrini, bom trabalho para ti. Daqui a pouco a gente volta assim, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Paulo Guerra, é mais um caso de morte no motel. Nós lembramos aí que na última que nós noticiamos, o senhor de 85 anos de idade que contratou os serviços, né, de uma operária do amor, e quando subia as escadas, ela na frente, ele atrás. Ele foi olhando para cima, admirando o produto contratado, e antes de chegar à suíte, acabou morrendo nas escadas do motel. E esse também é mais um outro caso que acontece aqui no centro da cidade. Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. O Cine Manaus da Cidade Nova, na zona norte da capital, vai oferecer serviços gratuitos de barbearia nesta segunda-feira, de 12h30 às 17 horas. A ação integra a programação do mês do trabalhador. As inscrições para o concurso público de nível superior para o Corpo de Saúde da Marinha vai terminar nesta segunda-feira. As vagas são para profissionais da área de saúde, como médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentre outras especialidades. As inscrições podem ser feitas na página www.ensino.mar.mil.br. Vamos repetir a página da Marinha: www.ensino.mar.mil.br para a inscrição no concurso. Durante 2 dias, 60 alunos do ensino médio terão a oportunidade de vivenciar a experiência de ser um delegado da Organização das Nações Unidas em Manaus. Participam desta edição do simulado da ONU estudantes finalistas do ensino fundamental e do ensino médio. A imersão no mundo da diplomacia internacional acontece no próximo sábado e domingo, dias 20 e 21, na Faculdade Marta Falcão. Prefeito e vereadores de Iranduba participam da Marcha Brasília em defesa dos municípios. J. Rai tem os detalhes. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, viajou a Brasília neste fim de semana para participar da 20ª Marcha em defesa dos municípios, que acontece de hoje até a próxima quinta-feira no Centro Internacional de Convenções do Brasil. De acordo com o presidente da Câmara, Alessandro Carbajal, também vão participar do encontro os vereadores José Augusto de Souza, George Reis e Larissa Gomes. Na noite de sábado, durante a festa em homenagem às mães, o prefeito Chico Doido anunciou a sua ida à capital federal e enfatizou que durante esta semana a prefeitura estará sob o comando do vice-prefeito Eduardo Cavalcante, que assume o cargo interinamente pela primeira vez em 4 meses e meio de gestão. A nossa reportagem, o prefeito Francisco Gomes informou que vai aproveitar a estada em Brasília para tratar de questões pontuais de interesse do município. Uma delas é junto ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualmente, os recursos destinados a Iranduba são calculados com base em uma população de pouco mais de 46 mil habitantes, quando, de acordo com as autoridades locais, o número já ultrapassa a casa dos 70 mil moradores. O prefeito Chico Doido quer que o índice demográfico seja atualizado para que os repasses estaduais e federais se ampliem, permitindo desse modo maiores investimentos em todas as áreas da administração municipal. Ainda sobre o evento que começa hoje em Brasília, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, divulgou um vídeo em que fala da
importância da marcha que vem sendo organizada pela entidade há 20 anos. Será um evento importante, já estamos com mais de 4.000 inscritos, vai ser a 20ª marcha, onde vamos estar com uma pauta que vai muito ao encontro dos interesses dos prefeitos, principalmente aqueles que se elegeram agora. São 4.300 novos gestores, que ainda não estão, talvez, muito bem familiarizados com essa pauta. Esse é o momento de vir nos ajudar, somar forças junto com seus deputados, senadores, presidência da República, para conseguirmos avançar, talvez, alguns pontos nesse momento de crise. Amanhã, a marcha em defesa dos municípios terá a presença do presidente Michel Temer e de outras autoridades da esfera federal. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. O Teatro da Instalação, nesta segunda-feira, às 19 horas, presenteia os manauaras mais uma vez com o espetáculo, o recital Ambev 3, hoje intitulado O Espião do Coração. A apresentação é gratuita e faz parte da programação do 20º Festival Amazonas de Ópera, realizado pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e do Fundo de Promoção Social, com o apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, contando com o patrocínio Master do Bradesco Prime e patrocínio da Companhia de Gás do Amazonas de Gás e da Ambev. O maestro Marcelo de Jesus, que dessa vez se apresentará como pianista, e o barítono Homero Velho, prometem muita emoção em um grande espetáculo exclusivo na interpretação de imponentes compositores franceses do século XX, como Maurice Ravel. Em comemoração ao Dia Internacional contra a LGBT-fobia, a Associação da Parada do Orgulho LGBT no Amazonas promove o 3º Encontro Regional Norte de Travestis, Transsexuais e Homens Trans. O evento ocorre de amanhã até o dia 18 no auditório da Defensoria Pública do Estado, na rua 24 de maio, no centro de Manaus. Com o tema Construindo Estratégias, resistindo aos preconceitos e garantindo a cidadania, o evento vai contar com rodas de conversas sobre a temática e uma caminhada de combate ao preconceito. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru é o primeiro município do interior do estado a alcançar a meta da vacinação contra a gripe. A campanha, que começou no dia 17 de abril, ultrapassou neste sábado, dia 13 de maio, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que eram de 18.246. Foram mais de 19 mil pessoas imunizadas em todo o município. De acordo com o presidente da Fundação da Vigilância Sanitária, Bernardino Albuquerque, Manacapuru surpreendeu com o resultado ao conseguir atingir a meta bem antes do esperado, o que não acontecia em anos anteriores. Desde que iniciou a campanha, as equipes de vacinação percorreram as comunidades e ramais a fim de imunizarem o máximo de pessoas. Aqui na cidade, as equipes visitaram fábricas, empresas, comércios, supermercados e escolas, bem como realizaram buscas ativas dos acamados, cadeirantes e aqueles que não tinham possibilidade de chegar até um posto de vacinação. O deputado José Neto, do PSD, que se fez presente no evento de abertura do dia D da campanha, disse em poucas palavras que ninguém deve deixar de vacinar. Lembrando que a vacina é totalmente segura e pode evitar as complicações geradas pelos principais subtipos de influenza que circulam atualmente. Para o presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, é absolutamente necessário que a população aproveite a oportunidade, procure um posto de saúde para se proteger antes da chegada do período de maior circulação dos vírus. A vacina protege contra os 3 subtipos de vírus recomendados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que são H1N1, H3N2 e influenza B. Albuquerque lembrou que a campanha segue até o dia 26 deste mês e todos devem vacinar-se. Uma outra boa notícia, Paulo, é que já corre nos bastidores que o governador Davi Almeida estará nesta segunda-feira dando a ordem para o reinício das obras de duplicação da M070, estrada Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. A obra já está parada há algum tempo e, segundo informações, os complementos aditivos já se aproximam dos 25 milhões de reais. Esperamos que a notícia não seja só boatos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h10 em Manaus. A presidente de honra do Fundo de Promoção Social, Socorro Siqueira, e a presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, Ana Paula Aguiar,
assinam hoje um acordo de cooperação técnica para a elaboração de projetos para captação de recursos. A solenidade acontecerá às 16 horas na sede do governo do Amazonas, na Avenida Brasil Compensa 2. O objetivo é contribuir para a elevação de oportunidades de captação de recursos por meio de desenvolvimento de portfólio de projetos e aumentar as habilidades técnicas da população do estado do Amazonas por meio de capacitação. O Centro de Tratamento de Reposição Enzimática da Fundação Hospital Adriano Jorge, órgão do governo do Amazonas vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, Suzan, realiza nesta segunda-feira uma manhã de ação social alusiva ao Dia Internacional de Conscientização de Mucopolissacaridose, o MPSD. A atividade começa às 9 horas no estacionamento da Fundação. A mucopolissacaridose são um conjunto de doenças metabólicas hereditárias e raras que têm entre seus sintomas atrasos no desenvolvimento, severa displasia esquelética e defeitos cardíacos, entre outros. Atualmente no Amazonas, 15 pacientes em tratamento para MPS, mais um aguardando liberação da medicação e 2 com diagnósticos confirmados que darão início ao processo para liberação ao tratamento medicamentoso. No dia D de mobilização da vacinação contra a gripe, no sábado, Manaus alcançou 52,62% do público-alvo da campanha. O equivalente a 214.300 doses aplicadas desde o dia 25 de abril. A hora em Manaus. 6 horas mais 12 minutos em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas abriu o processo de credenciamento para empresas terceirizadas realizarem a fiscalização das emissões de gases poluentes e ruídos dos veículos em circulação no Amazonas. Na fiscalização, os veículos, como carros e ônibus, por exemplo, com período de circulação superior a 3 anos, deverão ser inspecionados pela empresa. É tudo terceirizado. Segundo o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, a abertura de um novo processo de credenciamento foi necessária, porque existe um acordo global que precisa ser cumprido e já foi votado pela Assembleia Legislativa do Estado. Com a finalidade de ampliar a capacidade de responder às emergências de saúde pública, a Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, inicia nesta segunda-feira o curso Técnicas de Análise Espacial aplicadas à investigação de surtos para profissionais de saúde do Amazonas e de outros estados da região norte, com conhecimento em epidemiologia e que atuam ou possam vir a atuar na vigilância em saúde e investigação de surtos. O evento segue até o dia 19 no auditório da sede do órgão de 8 às 17 horas. Segundo o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, este tipo de treinamento é importante no processo de investigação de surto e epidemias para o esclarecimento de possíveis causas, possibilitando assim a agilidade nas ações de intervenção e controle. Os produtores rurais de 41 municípios do Amazonas têm até esta segunda-feira para notificar a vacinação do rebanho, bovinos e bovalinos de todas as idades dentro da primeira fase da campanha Amazonas Sem Aftosa, que iniciou no dia 15 de março e terminou no dia 30 de abril. Nesses 41 municípios, segundo o secretário de Produção Rural, José Sidney Lobo, os produtores e pecuaristas tiveram mais 15 dias após o encerramento da campanha para notificar a vacinação. O prazo termina nesta segunda-feira. A notificação, explica Sidney Lobo, é uma etapa obrigatória dentro da campanha e garante o registro do rebanho no sistema de agência de defesa e o repasse dessa informação ao mapa. Testemunhas de defesa da advogada Priscila Marcolino Coutinho afirmaram à Justiça Federal na última sexta-feira que o dinheiro usado para pagamento das empresas envolvidas na Operação Maus Caminhos eram recursos estaduais e não federais, na tentativa de tirar a ação da esfera da Justiça Federal. A informação é da assessoria do Ministério Público Federal. Priscila é acusada pelo Ministério Público Federal de desvio de recursos públicos da área de saúde do Amazonas. Para o procurador da República, Alexandre Jabur, a estratégia da defesa não é novidade nesse processo. Esta, na verdade, é uma tese que não é nova. Ela já vem desde as primeiras manifestações de alguns réus e isto foi tentado por uma das testemunhas quando perguntado sobre as verbas em que esta respondeu que eram exclusivamente estaduais. 6 horas 15 minutos.
Para o governador Davi Almeida, o Festival Amazônia de Ópera é um dos principais responsáveis pela projeção cultural do estado no cenário nacional e internacional da cultura. Na noite de ontem, ele fez questão de prestigiar a primeira apresentação da ópera Tannhäuser, composta pelo alemão Richard Wagner, uma das mais aguardadas do festival e que lotou o Teatro Amazonas. De acordo com Davi Almeida, sua gestão já tem planos para desenvolver ainda mais a cultura no estado. Temos propostas do âmbito cultural para a arte para que possamos dotar o Amazonas com programação de qualidade para as pessoas, completou ele. O governador Davi Almeida anuncia oficialmente nesta segunda-feira às 9:30 da manhã a retomada pelo governo do Amazonas de várias obras cruciais para a melhoria do trânsito na capital, como a Avenida das Flores, na Zona Norte, entre outras. As obras contemplam ainda a duplicação da M070 no trecho até a ponte do Rio Aria, o que juntas devem ganhar impulso para serem concluídas o mais breve possível. Os primeiros serviços de internet do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas serão prestados a partir do próximo mês de setembro. A previsão é do presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebras, Antônio Loss, que apontou o satélite como um marco na história brasileira, além de ser o equipamento responsável para levar a internet de alta velocidade a todo o país, incluindo cidades isoladas do Amazonas e até comunidades indígenas instaladas em áreas remotas da floresta amazônica. O satélite geoestacionário possui 5,8 toneladas, 5 metros de altura, foi lançado no último dia 4 de maio a bordo de um foguete do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, em uma perseguição policial, uma perseguição espetacular da polícia. Na zona leste da cidade foram presos Rodrigo dos Santos Lira, 18 anos, Pablo Oliveira dos Santos, de 21 anos. A dupla foi presa, eles estavam fazendo arrastão ontem, domingo, na área da zona leste da cidade. Eles estavam fazendo arrastão e estava também um carro roubado, um Fiat Palio. De acordo com a polícia, uma das vítimas acionou a polícia e que logo foi em direção aos bandidos e conseguiram deter a dupla em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Uma das vítimas dos bandidos foi uma mulher grávida que estava com uma criança no colo também. A criança ficou machucada ao cair no chão com essa mulher. A população revoltada ainda deu uma pisa nos dois. Eles já estavam em frente ao pronto-socorro e só fizeram subir a rampa. Grande trabalho dos policiais da 9ª SICOM nessa operação ontem, lá na Alameda Costa Ferreira, bem em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Falando em João Lúcio, a movimentação no final de semana foi considerada das mais tranquilas, graças às ações da Polícia Militar. Uma verdadeira operação que ocorreu aí em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran. Na última sexta-feira, o secretário de Segurança Sérgio Fontes e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, abriram a operação e a expectativa era que a diminuição na criminalidade acontecesse no final de semana. E assim foi feito. Várias pessoas foram presas e a movimentação no pronto-socorro foi das menores. Embriagado, endemoniado, um homem bateu na própria mãe no conjunto Viver Melhor. Os moradores, quando viram a mãe apanhando no Dia das Mães, pegaram esse filho desgraçado, o pegaram e deram uma verdadeira pisa. Ele estava muito alterado, ele foi amarrado no tronco de uma árvore, parecia um cachorro pirento, e lá a população sentou-lhe a peia. E se não é a chegada da polícia, a coisa ia ficar muito pior pro lado desse filho endiabrado, lá do conjunto Viver Melhor. No município de Quari, a polícia
prendeu um homem acusado de matar 2 pessoas. Segundo as informações, ele era um pistoleiro que obedecia ordens de dentro do presídio. Ele foi preso. Na ocasião, ele estava armado com um revólver calibre 38. Os policiais lá de Coari, mais uma vez aí realizando grande trabalho. A Secretaria de Segurança agindo na capital e no interior. No bairro Lago Azul, o assaltante Gemerson Bastos de Souza foi preso. Ele foi preso e antes de ser preso foi agredido após assaltar e agredir uma idosa. A população deteve esse bandido e antes da polícia chegar, pense no piau que ele levou uma pisa lá no bairro Lagoa Azul, no extremo norte da cidade, bem ali a Lago Azul, logo depois da barreira, o bairro Lago Azul, e a polícia agindo, a Secretaria de Segurança prendendo e tirando de circulação mais um bandido da mais alta periculosidade. E mais ações da polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar deteve um homem por porte ilegal de arma de fogo por os policiais militares da 12ª SECOM. Foi ontem por volta das 18h40. 2 homens, um de 35 e um de 39, estavam portando uma pistola PT-380 com muita munição. Uma outra arma aí, os 2 foram flagranteados no 12º DIP. Um veículo que havia sido roubado foi recuperado em um brilhante trabalho dos policiais da 6ª SECOM. Era ontem por volta de 18 horas, quando o carro foi localizado pelos policiais da 6ª SECOM. Mais um veículo localizado. Receptação de veículo. Policiais militares da Força Tática, por volta de 3h27 dessa madrugada, detiveram Tiago Pinheiro Carvalho, 25 anos, quando ele conduziu uma motocicleta roubada que estava em seu poder. Tudo aconteceu na Rua dos Andradas, aí no centro da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, então vamos aos registros. Mais uma vez, 90% das mortes ocorridas na cidade tem a ver com o tráfico de drogas. E vamos aos registros. Um homem de 22 anos foi barbaramente morto a tiros. Tudo aconteceu na comunidade Bananal, lá no conjunto Nova Cidade. Três balaços pelo corpo tiraram a vida desse homem que morreu na hora. 2 dos balaços atingiram a cabeça da vítima. Um rapaz de 21 anos foi impiedosamente assassinado com 3 balaços espalhados pelo corpo. O crime aconteceu na comunidade Mundo Novo. Ele ainda foi socorrido. Após receber os balaços, ele ficou entre a vida e a morte. Rapidamente foi levado a uma unidade de saúde. Entretanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Morte. Violência no Nova Vitória.
Um rapaz de 20 anos de idade foi barbaramente assassinado a tiros. O crime aconteceu ontem, no domingo. A vítima estava em casa quando foi surpreendida por homens que estavam querendo matá-lo. Entraram na casa dele e o executaram a tiros pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no bairro Nova Vitória. Atropelamento em Presidente Figueiredo, em uma comunidade lá no município de Presidente Figueiredo, na Avenida Onça Pintada. Um homem foi barbaramente atropelado por um carro até o momento não identificado. Ele tinha 24 anos de idade e foi mais uma vítima morta no asfalto no estado. Mas como morre gente, tanto em Manaus quanto no interior, vítima de acidente de trânsito. Olha a faca! No bairro do Japim, um homem morreu a facadas e tudo aconteceu assim. Era confraternização no Dia das Mães, na casa de uma família no bairro do Japim. Tudo parecia tranquilo. Na vitrola tocava "Mamãe, sou tão feliz". E mamãe estava ao lado de seu novo amor, um homem de 37 anos. Filho dela também estava na área, estava tudo tranquilo. No cardápio estava servido aquela galinha de televisão de cachorro, aquela que fica vermelha por fora e pitiu por dentro. De repente, os dois, padrasto e enteado, resolveram sair, resolveram tomar umas e outras em um bar. Eles estavam alegremente e brindavam com aquele copo de bar barato, aquele listadinho branco de cachaça. Faziam tim, era trim pra cá, trim pra lá, e brindavam ao som de Pablo. O som estava alto, deu bilu, 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 bilu. De repente, houve uma discussão. Essa discussão foi se acalorando e o enteado sacou, puxou uma faca e desferiu 2 golpes num grande amor de sua mamãe. E ele, o padrasto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Acabou em sangue, acabou em desgraça a festa do Dia de Mamãe lá no bairro do Japim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher morreu dentro de um motel no centro da cidade. Um motel da categoria vagalume. É porque tem hotel 4 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas. Esse negócio é tão ruim lá dentro que é categoria vagalume. Uma mulher acabou morrendo. Ela passou mal dentro de uma das modernas suítes do motel magnífico, localizado no centro da cidade. Ela entrou na companhia de um homem. Os dois estavam prontos para o amor. De repente, lá em meio às carícias, ela passou mal. Ela passou mal e ficou desacordada. Ela estava tendo um AVC. O homem covardemente, rapidamente vestiu-se e fugiu do local. Os funcionários do hotel rapidamente perceberam que ela estava passando mal e a levaram ao pronto-socorro. No caminho da unidade de saúde, infelizmente, a mulher morreu vítima de AVC. O corpo continua no Instituto Médico Legal até o momento sem nenhum documento que possa identificá-la e até agora não apareceu nenhum parente para reclamar o corpo. A mulher aparenta entre 25 e 30 anos de idade e continua em uma das gavetas do Instituto Médico Legal sem identificação. O homem fugiu e até o momento não foi identificado. A mulher morreu em uma das luxuosas suítes do hotel
magnífico. Ela estava numa das suítes que contém ar-condicionado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Dentre eles, mais uma vez aconteceu uma agressão física por conta de triângulo amoroso. Um homem de 66 anos de idade estava na companhia de uma jovem de apenas 19 anos de idade. Lá pelas tantas, ele foi agredido pelo seu próprio amor. A mulher se revoltou. Olha que ela ganhava de tudo. Ela ganhava presentes, ela viajava, ela ganhava coisas, mas de repente ela resolveu agredi-lo. Ele pegou uma paulada na cabeça e deu uma entrada no pronto-socorro com o supercílio quebrado. Você que é coroa e tem sua garotinha, todo cuidado é pouco. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Jornal Marca já fala em despedida de James Rodrigues do Santiago Bernabéu. Tudo porque quando o colombiano foi substituído na vitória por 4-1 para o Sevilha, o camisa 10 deixou o gramado aplaudido. Essa semana o nome dele foi vinculado ao Manchester United. O Roma deu uma lição na Juventus no Estádio Olímpico neste domingo. Em busca apenas de um empate para garantir o hexa inédito do campeonato italiano na 36ª temporada, a velha senhora poupou metade do seu time de olho nas finais da Copa da Itália e da Liga dos Campeões. Até conseguiu sair na frente no placar, gol de Lemina aos 21 minutos, mas levou a virada e perdeu por 3-1. A definição do título do Campeonato Espanhol ficará para a última rodada. Este domingo, Real Madrid e Barcelona venceram seus jogos e seguem na briga para vencer quem vai levantar a taça. As duas equipes chegaram a 87 pontos, mas o Barça leva vantagem por ter melhor retrospecto no confronto direto, primeiro critério de desempate entre duas equipes da competição. O Barcelona teve mais tranquilidade na rodada deste domingo. O time catalão foi às Ilhas Canárias enfrentar o Las Palmas e goleou o adversário por 4-1 com 3 gols de Neymar. Os jogos de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro: Grêmio 2, Botafogo 0. Fluminense 3, Santos 2. Palmeiras 4, Vasco 0. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Bahia 6, Atlético Paranaense 2. Ponte Preta 4, Sport Clube Recife 0. Avaí 0, Vitória também 0. Os jogos pela Série C: Remo 1, Fortaleza 0. Ipiranga 2, Joinville 2. CSA 3, Asa 0. Botafogo da Paraíba 0, Cuiabá do Mato Grosso também 0. O Campeonato Brasileiro tem um jogo isolado nesta segunda-feira, às 20 horas do horário de Brasília. Jogam Curitiba e Atlético Goianiense. Agora 6 horas e 37 minutos em Manaus. Últimas notícias. A Força Nacional começa a atuar nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Os 300 agentes enviados da semana passada vão patrulhar as rodovias federais do estado. Presidente Dutra, Avenida Brasil e Washington Luiz. Eles se juntam aos 125 homens que já estavam no Rio de Janeiro. As forças de segurança ficarão 90 dias no estado, mas o período pode ser prorrogado. O principal objetivo é coibir o roubo de veículos e cargas. O Banco Central divulga hoje o índice de atividade econômica, o IBC-BR, referente ao mês de março e o fechamento do trimestre. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, PIB, que é divulgado pelo IBGE. Em fevereiro, o índice avançou 1,31%. Em 2016, a economia se retraiu em 10 dos 12 meses. A Receita Federal paga hoje o lote multi-exercício de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física referente aos exercícios de 2008 a 2016. Estão contemplados desse lote 128.232 contribuintes que irão receber 213,48 milhões de reais em restituições, segundo informou o fisco. As agências da Caixa Econômica Federal abrem 2 horas mais cedo hoje e amanhã para a terceira fase de saque
saques das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A exceção são aquelas que abrem normalmente às 9 horas. Nesse caso, começam a atender 1 hora antes e fecham 1 hora depois. Podem pegar os recursos os trabalhadores que nasceram em junho, julho e agosto. Os saques podem ser feitos até o dia 31 de julho. Quem utiliza o celular para acessar a internet já pode ter se deparado com a seguinte situação. O pacote de dados acaba antes do prazo e o acesso à rede é cortado pela operadora. Mas se a franquia que foi contratada não é totalmente utilizada em um mês, esse saldo não retorna para o consumidor. O projeto de lei que tramita no Senado vai acabar com essa realidade. A ideia do projeto de lei do Senado de número 110/2017 é permitir que os dados que não foram utilizados em um mês possam ser reaproveitados no mês seguinte ou quando o cliente desejar. O petista Jacques Wagner, ex-ministro do governo Dilma e ex-governador da Bahia, afirmou à BBC Brasil que não consegue prever o conteúdo da delação premiada de Antônio Palocci, mas destacou, sem dar detalhes, as intensas relações de Palocci com o sistema financeiro. Wagner, que cuidou da Casa Civil na gestão de Dilma, participa do Brasil Fórum da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Questionado sobre de que maneira uma possível delação de Palocci, preso desde setembro do ano passado como parte da Operação Lava Jato, poderia atingir o sistema financeiro, Wagner disse: ele foi ministro da Fazenda, então evidentemente algumas das relações muito intensas deles era com o sistema financeiro. Tem toda a questão do COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras afirmou, sem explicar que tipo de informação Palocci poderia dar sobre o órgão que combate a lavagem de dinheiro. Levantamento feito pela Folha de São Paulo com base em relatos de delatores indica que empresas da Odebrecht abasteceram com 323,5 milhões entre 2009 e 2013 a espécie de conta corrente entre o grupo e o Partido dos Trabalhadores. O crédito veio após interesses da empresa como aprovação de medidas provisórias e obtenção de financiamento serem atendidos. Os repasses foram registrados em uma planilha chamada Posição Programa Especial Italiano, uma referência ao ex-ministro Antônio Palocci. Segundo as investigações, o principal interlocutor de Marcelo Odebrecht, junto ao ex-presidente Lula e Dilma Rousseff até 2011, quando ele deixou a Casa Civil. O Lula, além de mentiroso, é um ator. Foi assim que o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, reagiu ontem em Nova York a um pedido para avaliar o depoimento prestado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro na última quarta-feira em Curitiba. Numa conversa com jornalistas da cidade norte-americana que iniciou ontem um tour para promover São Paulo e oferecer oportunidade de negócio para investidores, Dória disse que Lula mente com uma convicção que impressiona. Até um professor de atores ficaria impressionado como ele é capaz de encenar, mentir e tentar convencer. O prefeito paulistano afirmou que no depoimento à justiça, Lula se revelou mais uma vez um covarde. O Senado deve concluir nesta semana a análise da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para autoridades nos casos de prática de crimes comuns como roubo e corrupção. O texto precisa ser votado em segundo turno antes de ser enviado para a Câmara. No fim de abril, os senadores aprovaram a proposta em primeiro turno por 57 votos a favor e nenhum contrário. Às vésperas da marcha dos prefeitos a Brasília, que começa nesta segunda-feira, o governo está disposto a atender uma das mais importantes reivindicações dos municípios. A renegociação das suas dívidas com a Previdência Social, problema que afeta algo em torno de 3.000 prefeituras. Neste domingo, o presidente Temer conversou com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre a proposta que será oferecida aos prefeitos, que prevê o parcelamento em 180 meses, podendo chegar a 200 meses da dívida dos municípios. A redução dos juros em 40% a 50% e a redução de 25% nas multas e encargos da dívida. Os ministros de Energia da Arábia Saudita e da Rússia defenderam hoje que os atuais cortes na oferta dos maiores produtores de petróleo do mundo sejam estendidos por 9 meses até o fim de março de 2018, a fim de estabilizar o mercado de commodity e reduzir os estoques globais de petróleo para seu nível médio em 5 anos. Em comunicado divulgado após a reunião cúpula do grupo dos 20 países mais industrializados do G20 na China, os ministros disseram que irão consultar outros países sobre a necessidade de prorrogar os cortes na produção. O cyberataque mundial iniciado na sexta-feira deixou 200 mil vítimas, principalmente empresas, e ao menos 150 países, afirmou o diretor da Europol,
Robert Wainwright, em uma entrevista à rede britânica ITV neste domingo. O chefe da Europol teme que o número de vítimas seja crescente quando as pessoas voltarem ao trabalho nesta segunda-feira e ligarem o computador, divulgou a agência France Press. Um dia após tomar posse na França, Emmanuel Macron faz sua primeira viagem internacional como presidente. Ele cumpre uma tradição e vai a Berlim encontrar a chanceler alemã Angela Merkel. O fortalecimento da União Europeia e da zona do euro devem ser temas principais. Segundo fontes próximas ao presidente ouvidas pela Reuters, ele deve anunciar hoje quem será o seu primeiro-ministro. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas convocou uma reunião de urgência que a princípio será realizada amanhã para abordar o novo teste balístico da Coreia do Norte, informaram fontes diplomáticas. As informações são da agência de notícias F. O regime norte-coreano fez o teste às 5h27 de domingo em Kusong, ao norte da capital do país, Pyongyang. Um míssil partiu e percorreu mais de 700 quilômetros antes de cair em água do mar do Japão. Trata-se do primeiro teste armamentista desse tipo em 2 semanas e ocorre depois que o novo presidente sul-coreano Moon Jae-in assumiu o cargo na última quarta-feira. A Coreia do Norte confirmou nesta segunda-feira o lançamento com sucesso de um novo tipo de míssil balístico de médio a longo alcance batizado como Hwasong-12, capaz de levar uma ogiva nuclear de grande tamanho, informou a agência estatal norte-coreana KCNA. Entre mentes, líderes mundiais expressavam apreensão quanto aos mais recentes lançamentos de mísseis aparentemente balísticos pela Coreia do Norte, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos e as Nações Unidas em reação aos esforços de armamento nuclear do país asiático. Segundo a União Europeia, trata-se de uma ameaça à paz e à segurança internacional e de uma escalada da tensão na região. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Mega ataque hacker pode causar mais estragos na semana. Folha de São Paulo. Delação é saída para reduzir pena de Jacques Wagner sobre Palocci. O Estado de São Paulo. Estados Unidos e Japão pedem reunião de emergência na ONU após Coreia do Norte lançar novo míssil. Valor econômico. Dória chama Lula de covarde, mas quer que petista dispute a eleição. Estado de Minas. Batida com ônibus com 3 mortos e 25 feridos em Barbacena. Recife, Jornal do Comércio. Nova defesa de Palocci diz que não houve exigências para delação. Fortaleza, Diário do Nordeste. Goleiro de time cearense assassinado com tiros na cabeça e no ombro. Porto Alegre, 0 hora. Lula entra com recurso contra fechamento de instituto. Brasil Econômico. A empresa de antivírus diz que ataque atinge quase 100 países. Edições impressas locais. Agora. Homem vende armas a traficantes pelo Facebook. A Crítica. Assaltos em série. Onda de crimes leva medo ao Vieira Alves. O Em Tempo. Manaus Moderna. Motoristas desobedecem leis e complicam o trânsito. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hamilton Cabral, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Quatro horas no ar, Difusora FM.